Olá a todos, meu nome é Marisa Trevisani e hoje eu vou ministrar para vocês um mini curso Descelularização e Engenharia de Tecidos, da matriz extracelular ao scaffold funcional. Então, hoje, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar a introdução à engenharia de tecidos e a descelularização. Então, como objetivos dessa nossa primeira aula, eu coloquei compreender os fundamentos da engenharia de tecidos, entender o conceito e os objetivos de descelularização, conhecer os principais métodos utilizados na descelularização, avaliar vantagens e desvantagens e critérios de eficiência da técnica de descelularização. Então, ao longo da nossa aula, nós vamos trabalhando cada um desses objetivos e eu espero que seja muito proveitoso para todos vocês. Então, a engenharia de tecidos, essa área muito inovadora, né? Ela é uma área multidisciplinar que vai englobar os conhecimentos das ciências dos materiais, da engenharia e da ciência da vida e saúde. Então, ela é uma área multidisciplinar e nós precisamos de conceitos de áreas diferentes para avaliar os materiais com que a gente trabalha, técnicas diferentes. Isso vocês vão perceber aí ao longo da nossa discussão. Então, na engenharia de tecidos, a gente tem uma tríade que é muito importante no nosso desenvolvimento de pesquisas, por exemplo, né? Então, a gente vai ter um scaffold, ou pode ser chamado de biomaterial, ou um scaffold, depende do material que a gente estiver utilizando, né? Igual aqui no caso, né, ao longo da nossa discussão, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com matriz extracelular, que é um scaffold, mas tem outros colegas que trabalham com hidrogéis, outros tipos de biomateriais. Então, esse biomaterial, ou esse scaffold, ele pode ser natural ou sintético, ou ele ainda pode ser um biocompósito, ele pode ser uma mistura de um material sintético com um material natural, com células. Essas células, muitas vezes, se usa célula-tronco, mas pode ser uma célula típica do tecido também. E fatores bioativos, fatores hormônios de crescimento, outros fatores que a gente pode colocar ali naquele scaffold com aquelas células para estudar. Então, essa tríade ela é muito importante. Então, o nosso scaffold, seja ele sintético, natural, biocomposto, as células, seja a célula-tronco ou alguma célula típica do tecido que eu queira estudar, e fatores bioativos. Esses materiais que a gente trabalha, como eu falei para vocês, eles podem ser de origem natural, então a gente trabalhar com tecidos ou órgãos de origem animal, tecidos vegetais, ou até mesmo artificiais, né, materiais sintéticos, metálicos, materiais sintéticos poliméricos ou biocompostos. E para que se vai utilizar esses materiais? Esses materiais na engenharia de tecidos e também na medicina regenerativa, que é uma outra área que também trabalha com esses materiais eles são muito importantes porque eles vão interagir com os sistemas biológicos. Então, por exemplo, eu posso utilizar um scaffold, um hidrogel, como um enxerto, e então aquele material ele vai interagir ali com o sistema biológico e a função dele é tratar, melhorar ou substituir algum tecido, sistema ou até mesmo um órgão do corpo. E isso é muito interessante quando a gente pensa de tratamento de doenças, da melhora da qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, tem se utilizado muito enxertos para questão de reparo ósseo, questão de melhora de articulação. Então, isso tudo vai estar ligado nessa questão de melhorar a qualidade de vida do paciente, de ter uma recuperação mais rápida, de interagir ali, de causar uma proliferação celular maior, uma adesão celular. Então, a gente vai ter toda essa questão também ligada às células-tronco, questão de diferenciação celular. A gente pode testar esses materiais, se eles têm capacidade ou não de induzir a diferenciação de uma célula-tronco em uma célula especializada daquele tecido. Então, isso é muito interessante do ponto de vista científico, quando a gente pensa que esses materiais eles podem ser utilizados
tanto na engenharia de tecidos, quanto na medicina regenerativa ou em outras áreas específicas, quando a gente pensa na odontologia, a gente pode pensar na veterinária, na ortopedia, ou até mesmo na área cardiológica, oftalmológica. A gente tem vários biomateriais que podem ser utilizados, né, para ferida, tratamento de lesão na pele. Então, são muitas possibilidades, tá? E aí, quando a gente pensa nessas possibilidades, de onde a gente vai conseguir um material natural? Então, aqui no nosso estudo, nesse mini curso, nós vamos pensar nos materiais naturais, tá? Então, se eu pensar no enxerto, se a gente for classificar esses enxertos de acordo com a origem deles, a gente pode pegar 4 classificações principais. Então, se esse enxerto ele vem de uma origem halógena ou halogênico, né, também pode ser chamado assim, o que que a gente vai ter? Por exemplo, um transplante de órgão, vamos supor, um transplante de rim, vai sair de uma pessoa para outra pessoa, ou seja, organismo diferente, mas da mesma espécie, ok? Autólogo é o mesmo organismo, então vamos supor que eu tenha sofrido uma queimadura e aí tira a pele de um local, vamos supor, tira a pele da minha perna para enxertar no meu braço. Então, isso seria um enxerto autólogo, né? O mesmo organismo. Então, seria eu, né, para mim mesmo. Xenógeno é espécie diferente, como vocês já devem ter ouvido falar, dessas pesquisas acontecendo com os porcos transgênicos, de tentar transplantar órgãos desses porcos transgênicos, né, geneticamente modificados, para humanos. Então, seria de espécie diferente. E exógeno seria a questão de ser da mesma espécie e geneticamente idêntico, que seria, no caso, o gêmeo univitelino, né, são pessoas diferentes, mas são geneticamente iguais. Então, a gente tem essas questões. E aí a gente entra numa discussão seguinte: nem sempre eu vou ter condição, até mesmo física, né, dependendo da condição de saúde que a pessoa tiver, de ela disponibilizar tecido para enxerto nela mesma, né? Vamos supor que a pessoa sofreu uma grande lesão, ou a pessoa sofreu um acidente, uma fratura muito grande, ou ela se submeteu a uma cirurgia. Aquela pessoa, ela já está fragilizada. Então, como que vai tirar tecido dela mesma para enxertar nela? É o padrão ouro, né? Se a gente pensar em risco de rejeição e tudo mais. Mas nem sempre isso é possível, certo? Porque parte de uma questão que às vezes a pessoa vai estar muito debilitada. E aí a gente entra na questão dos enxertos halógenos, que são de outra pessoa, né, de outro indivíduo da mesma espécie. Mas aí a gente entra na questão de rejeição. Nem sempre a pessoa vai ser compatível com aquele órgão ou aquele tecido que está sendo doado. Então, entra numa questão de disponibilidade, de questão de rejeição, de reação imunológica. Isso também a gente pode aplicar quando a gente pensa no xenogênico ou xenógeno, que vem de uma outra espécie. Por exemplo, uma pele de tilápia, um tecido suíno ou bovino. Isso pode ser utilizado em humano, mas até que ponto esses tecidos não vão trazer um risco de rejeição, de reação imunológica para o paciente? Então, a gente entra nessas questões e até mesmo o exógeno também, né? É muito difícil. Às vezes a pessoa ela vai, não, a grande maior parte da população não tem um irmão gêmeo para doar um tecido para ela, não é mesmo? Então, a gente enfrenta essas questões de disponibilidade, de rejeição, de reações imunológicas. E aí, uma possível solução é a descelularização, que é o que a gente vai ver mais para frente. Para eu explicar para vocês a descelularização em si, eu gostaria de relembrar o conceito de matriz extracelular. O que é essa matriz? Que a gente vai falar muito dela. A gente pensar no tecido, né, no tecido no nosso corpo, ele não tem só as células, né, ele tem a matriz extracelular.
que ela vai ser secretada pelas células daquele tecido. E é essa matriz que gera um arcabouço para que as células elas fiquem sustentadas naquele tecido, certo? E aí, essa matriz, ela vai influenciar as células estarem ali, a se aderirem, a migrarem, proliferarem, ocorrer diferenciação celular. Aqui, no caso, no nosso slide aqui, tem um exemplo da matriz extracelular do tecido ósseo. Eu dei esse exemplo porque é o tecido que eu trabalho, mas aqui a gente poderia ter colocado qualquer outro tipo de tecido, tá? Então, aqui é só para ilustrar mesmo na aula aqui hoje. Então, por exemplo, se eu pegar o tecido ósseo, ele vai ter uma matriz rica em partículas inorgânicas, substâncias inorgânicas como o cálcio, o fosfato, né? É uma matriz muito mineralizada. A gente vai ter o colágeno, que é um componente muito importante dessa matriz, os glicosaminoglicanos. Então, a gente vai ter toda essa parte orgânica e inorgânica que vai formar essa matriz. Então, isso é muito importante porque é isso que dá esse arcabouço para o tecido, tá? E aí, a descelularização, ela vem como uma alternativa para a gente poder utilizar, por exemplo, tecidos ou órgãos de origem xenogênica ou de origem halogênica, por exemplo, né? Quando a gente tem risco de rejeição. Por quê? Porque nesse caso, a descelularização, a gente vai usar ela como uma técnica dentro da engenharia de tecidos para fazer a remoção do conteúdo de DNA e conteúdo celular das células daquele tecido ou órgão, e aí esse tecido ou órgão, ele vai se tornar biocompatível. A gente diminui muito, muito o risco de rejeição, de rejeição imunológica. Então, esse tecido pode ser utilizado para um enxerto, por exemplo. No meu caso, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com osso bovino, desenvolvi uma técnica de descelularização para utilizar no osso bovino, remover esse DNA, esse conteúdo celular do osso bovino, para no futuro esse osso poder ser utilizado para reparo ósseo em humanos, tá? Minha pesquisa, eu vou comentar dela num outro momento, mas só para ilustrar para vocês. E aí a gente entra num conflito quando a gente trabalha com descelularização, que é o seguinte: temos que remover o conteúdo de DNA do tecido para torná-lo biocompatível, para não ter risco de rejeição. Tudo bem, mas as metodologias, os reagentes que nós vamos utilizar para fazer essa descelularização, eles têm que manter a estrutura da matriz ao máximo. Por quê? Porque se esse arcabouço, essa matriz, ela é muito alterada durante o processo de descelularização, depois, se a gente quiser recelularizar essa matriz com células humanas, por exemplo, a gente vai ter muita dificuldade, porque esse arcabouço, ele perdeu as características próprias dele. Então, a gente sempre tem que colocar numa balança, fazer a descelularização, remover o conteúdo de DNA, tudo bem, mas manter os componentes da matriz que são super importantes. Porque a gente precisa, num terceiro momento, recelularizar esses scaffolds que nós vamos conseguir. O scaffold a gente vai chamar dessa estrutura da matriz descelularizada que sobrou. Então, o scaffold é um arcabouço. Então, se eu removo essas células, eu tenho esse arcabouço. Então, eu tenho que remover o conteúdo, manter a matriz íntegra ao máximo, para que no futuro a gente consiga recelularizar esse material. Então, essa descelularização, Marisa, eu posso fazer com que tipo de tecido? Muitos. Tem pesquisas com praticamente todos os tecidos, né? A gente tem pesquisas aí incríveis de descelularização de vários tipos de tecido. Então, tem do tecido adiposo, rim, osso, cérebro, cartilagem, coração, tendão, fígado, pulmão, músculo. Então, aqui só ilustrando para vocês nesse esquema, então aqui a gente tem a matriz com as células, então num processo de descelularização vai sobrar a matriz. E a partir dessa matriz descelularizada, a gente pode fabricar um hidrogel, a gente pode fazer um reparo ósseo, a gente pode inserir essa matriz num órgão para
tentar solucionar algum tipo de lesão. Então, são várias possibilidades quando a gente trabalha com a dessalorização de tecidos e órgãos. Então, dentro dos tipos de métodos que a gente pode utilizar na dessalorização, a gente vai dividir em 3 tipos: os métodos físicos, químicos e biológicos. Dentro dos métodos físicos, a gente vai considerar congelamento e descongelamento, ação mecânica, né, de triturar, moer, pressão hidrostática, químicos, soluções hipertônicas ou hipotônicas, usos de detergentes como SDS, Triton, ácidos básicos e biológicos, que é o uso de enzimas. Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês comparando esses métodos. Então, no método físico, ele é pouco tóxico, ele preserva mais a matriz, né? Congelar, descongelar, mas ele não é muito eficiente para remoção celular. Então, assim, ele não atinge tanto a matriz, mas ele também não remove as células, o conteúdo de DNA. Então, não é tão interessante assim. No químico, a gente vai ter muito uso de detergentes, ácidos, tem muita eficiência na remoção celular, tem boa penetração tecidual, mas pode gerar algum dano à matriz. Então, tem que ser feitos testes para a gente poder ver, né, até que ponto esses reagentes não estão afetando drasticamente a matriz. Enzimáticos, que são o uso de enzimas, e aí no uso de enzima a gente tem que ter muito cuidado, porque tem enzimas que vão atingir o tecido de modo a desestruturar a matriz. Os mais utilizados aqui é uma combinação. Se vocês olharem na literatura, muitas vezes os pesquisadores eles combinam métodos, né? Físico, químico e enzimático. É uma agitação com o uso de detergente, é uma enzima onde eu vou usar uma temperatura. Então, é combinar esses métodos, e aí a gente tem diversos tipos de protocolos diferentes que vão fazer mais diversas combinações entre esses métodos. Então, aqui a gente pensar que os agentes químicos e enzimáticos, a gente vai ter um efeito maior sobre a remoção do material genético, mas a gente tem que ver até que ponto a gente não está desestruturando a matriz. Os físicos, eles vão romper as células muitas vezes, mas não são tão eficientes. Então, o legal é a gente combinar essas metodologias, certo? Então, aqui, a gente pensar, então, nos físicos, né? Como congelar, aquecer, agitar, sonicar. As enzimas são usadas muitas vezes, DNase, que aí a DNase já vai agir sobre o DNA, mas é uma enzima muito cara, então até que ponto, né, o laboratório às vezes tem condição de investir nessa enzima, porque é uma enzima cara. Os meios químicos, os detergentes às vezes são mais baratos, mas até que ponto eles não vão atingir a matriz? Então, a gente sempre ponderar o uso dessas metodologias e a soma delas, né? A gente vai combinando as metodologias e tentando estabelecer um protocolo o mais ideal possível. E quando a gente faz a descelularização do tecido, como que a gente vai afirmar que aquele tecido ele está, de fato, descelularizado? Só um pouquinho, gente. Desculpa. Como que a gente vai afirmar que esse tecido ele está descelularizado? São 3 parâmetros que vão ser analisados. Então, o primeiro parâmetro é a questão do conteúdo de DNA ser menor que 50 nanogramas por miligrama de tecido seco. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma extração do DNA, do tecido descelularizado ou do órgão descelularizado. Né? Depois dessa extração de DNA, a gente vai dosar a gente vai quantificar essa extração no nanodrop, que é um equipamento, e aí a gente vai ter lá o nosso resultado e a gente vai comparar o nosso tecido in natura, que é o tecido igualzinho lá do animal, por exemplo, o meu osso bovino in natura com o osso bovino descelularizado.
e a gente vai comparar esses dois para ver se de fato houve uma redução. E o ideal para a gente falar que esse material está descelulorizado é quando a gente extrai o DNA, a gente quantifica esse DNA e fazendo os cálculos, a gente acha que foi menor que 50 nanogramas por miligrama de tecido seco. Por que eu estou falando tecido seco? Porque geralmente no final da descelularização, a gente vai fazer a liofilização desse material. O que é essa liofilização? Tem um equipamento que é chamado de liofilizador, que ele seca o material, ele remove a água do material. Então, o tecido, ele vai ficar só a matriz ali, né? Ele vai ficar sequinho, sem água. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente pesa, né, o material para fazer extração de DNA, se esse tecido não está seco, eu estou pesando água também, né? Então, aí fica, às vezes, a extração não vai ficar um valor muito legal. Então, vai ficar uma coisa muito fidedigna. Então, geralmente a gente trabalha com peso seco. Então, a gente liofiliza, seca o material para fazer a extração de DNA. Então, aqui eu trouxe um gráfico, até da minha pesquisa, mostrando a redução de DNA que a gente teve. Então, aqui do material in natura e do material descelularizado, foi uma redução muito grande. E a gente alcançou, né, o parâmetro de ser menor que 50 nanogramas por miligrama de tecido seco. Outro parâmetro é a ausência de núcleos no tecido. Então, isso a gente vai analisar através de técnicas histológicas. Então, a gente pode usar a coloração de hematoxilina e eosina, que é uma coloração muito básica, né, de se fazer em tecidos, ou o DAP. Essa foto que eu trouxe para vocês é de DAP. O DAP é um corante fluorescente que ele vai intercalar as bases nitrogenadas do DNA, ele marca o DNA, então a gente consegue ver os núcleos brilhando em azul. Então, nessa primeira imagem, que é do in natura aqui, essas pintinhas azuis que estão sendo indicadas pelas setas são os núcleos. Esses núcleos, eles indicam para mim que tem célula no tecido. E o que a gente não vê no tecido descelulorizado? Eu vejo a matriz marcada aqui em azul, mas eu não vejo os núcleos marcados, certo? Então, isso é um indicativo para mim de que o tecido foi descelulorizado, essa ausência de núcleos. Marísia, eu tenho que alcançar os 3 parâmetros. É o ideal. O ideal é a gente fazer a quantificação do DNA, fazer histologia. Ah, eu não tenho DAP. Dá para fazer por HE, que é a hematoxilina e eosina. Também a gente consegue fazer essa demonstração de ausência de núcleos. E um outro parâmetro é a presença de fragmentos de DNA menores que 200 pares de base. Nesse aqui, a gente está vendo, né, no ossinatura deu a marcação aqui das bandas bem forte. Já no ossinatura, a gente tem até um arraste aqui, mas não tem banda, né? A gente vê que, nesse caso, isso é um indicativo de que o DNA aqui, ou ele fragmentou, né? A gente não tem essas bases marcadas igual do in natura. Então, a gente tem fragmentos ali muito pequenos, né, menores que 200 pares de base. Então, nesse caso, se alcançou todos os parâmetros, então eu posso falar que o tecido, de fato, foi descelarizado. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai trabalhar com a descelularização, né? Que essa descelularização é uma técnica muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente vai usar tecidos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, que eu vou comentar com vocês na próxima aula, que talvez seriam descartados, que não têm um valor muito econômico, vamos falar assim, né? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, o osso de boi que eu utilizo nas minhas pesquisas, muitas vezes eles são descartados. E eu estou dando uma outra finalidade para esses ossos, deles serem utilizados. Quem sabe no reparo ósseo, né? A gente está fazendo já testes em vivo, em ratos. Então, é muito, muito legal a gente pensar sobre essas possibilidades. Tem pesquisadores trabalhando com espinafre, com plantas, nossa, dão muitas possibilidades. E aí,
quando eu falei para vocês dos métodos de dessalorização físico, químico e enzimático, é a gente também estudar o nosso tecido de interesse, né? Porque, por exemplo, o osso ele tem uma mineralização muito grande. Então, eu pensar que agentes descelulorizantes que eu vou utilizar para eu alcançar o material genético, alcançar essas células, para remover essas células, né? Então, antes de você trabalhar com descelularização, você fazer a escolha do tecido que você vai trabalhar, você estudar muito bem esse tecido, para você escolher quais são os agentes descelularizantes que você vai tentar utilizar. Então, para que você construa um protocolo e uma metodologia eficiente para descelularização, mas que também não faça uma agressão muito expressiva na matriz extracelular. Então, a gente sempre ponderar por esse lado, para que a gente escolha a melhor metodologia para preservar ao máximo a matriz e a gente conseguir utilizar esse scaffold na medicina regenerativa, ou até mesmo para criar um hidrogel, utilizar na impressão 3D, né? São muitas possibilidades. Então, muito obrigada. Aqui estão alguns contatos meus e até a próxima aula.